Olá, seja bem-vinda ao sexto episódio da série Inflamação. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre o que é inflamação crônica, o que causa essa inflamação crônica, 5 hábitos para você reduzir essa inflamação, se o estresse te inflama ou não, como que a alimentação pode te ajudar a desinflamar, como o intestino pode ser uma fonte de inflamação. E hoje a gente vai falar sobre um fator que talvez seja pouco valorizado, mas que existem múltiplos estudos que mostram que ele tem muito efeito, que é a fé e a gratidão no controle da inflamação. Para falar um pouquinho sobre a fé, eu vou trazer para você um efeito que talvez você já tenha ouvido falar, que é o efeito placebo. Todos os estudos que são feitos, com remédios consideram o efeito placebo, né? O que é o efeito placebo? O efeito placebo é o efeito da fé que a pessoa tem num remédio que não tem efeito. O que eu quero dizer com isso, né? Quando se faz estudos comparando o uso de remédios com o paciente não sabe, né? Alguns recebem remédios, outros recebem um remédio que não tem efeito, que é o famoso placebo. Mas esses pacientes que recebem o placebo, em geral, eles têm 30% de efeito, como se estivessem tomando remédio. O que significa isso? Significa que 1 a cada 3 pessoas acreditam no remédio e o remédio faz efeito, mesmo que ele não seja um remédio, mesmo que ele seja um placebo, que não faz efeito. Então, a fé tem efeito sim no seu tratamento. É claro que eu não posso dizer, dependendo do que você está vendo nesse momento, né? Pode ser que você esteja vivendo uma condição de saúde, de risco de vida, enfim, precisa fazer todos os cuidados da medicina tradicional, mas a fé, a oração, o invisível também te ajuda. Eu trabalhei muito tempo em UTI e a gente teve a experiência de vivenciar muitas situações nessa UTI, né? Uma delas, inclusive, foi com a minha família, mas diante dos pacientes mesmo, assim, pacientes muito graves, condições de saúde muito graves, aqueles que tinham fé, aqueles que tinham uma roda de oração, uma família que orava, ou amigos que se reuniam para orar, o efeito do tratamento era diferente. A atitude da equipe era diferente. Teve algumas situações assim, né, que até às vezes alguns colegas que eram mais lentos para tomar decisões e tal, eles foram extremamente rápidos e aquilo mudou a realidade daquela paciente. Então, existe sim a fé, o invisível influencia no nosso dia a dia. E certamente quando a gente está na roda de ratos, na correria, que não dá tempo para a gente pensar, certamente a gente não está usando da forma adequada a fé para ela contribuir com o nosso processo de saúde, né? Então, além do efeito placebo, além da fé, tem outro fator muito importante que é a gratidão. Existem hoje já inúmeros estudos que mostram que quando a gente trabalha a gratidão, né, a neurociência mostra que quando a gente trabalha a gratidão, a gente ativa outras áreas do cérebro, né? Nós nascemos e vivemos para sobreviver, né? Então a tendência vai ser sempre buscar os melhores atalhos e tudo dentro do que a gente está habituado a fazer. A gratidão, quando você se permite, né, trabalhar em alguns minutos do seu dia, a gratidão, e aí é um exercício, porque a gente tem mais facilidade de olhar para o negativo do que para o positivo. Então, no início é um treino, daqui a pouco você vai fazer e não vai encontrar inúmeros motivos para isso. A gratidão, ela diminui a produção do cortisol. A gratidão diminui o estresse. Então, é um recurso, uma ferramenta simples que, além de te conectar com a espiritualidade, além de te conectar com o divino, com a divindade que tem, com a sua divindade interior e com a divindade, ela também tem um efeito de reduzir a produção de cortisol e de adrenalina no seu corpo. E, consequentemente, quando a gente tem menos cortisol, menos estresse, a gente acaba tendo menos inflamação. Então, sim, existe um efeito tanto da fé quanto da gratidão na inflamação.
É claro que tudo é um conjunto, né? E é por isso que a medicina integrativa olha para o paciente de uma forma mais completa como um todo, né? Olha não só para o físico, mas olha para o mental, olha para o espiritual, né? E muitas vezes o que o teu físico está manifestando é algo que já poderia ter sido curado se fosse olhado para o mental, para o espiritual antes, né? A esfera física é a última esfera a ser afetada pela doença, né? Então, o ideal é que a gente possa olhar para essas três esferas. O ideal é que a gente possa olhar para essas três esferas, a saúde física, espiritual e mental. Uma não exclui a outra. Tem gente que às vezes tem algum problema mais sério de saúde e acaba não fazendo o tratamento físico. Se houve algo que afetou criou um problema físico, sim, precisa fazer quimioterapia, os tratamentos necessários, mas olhar para o espiritual, olhar para o mental, talvez faça você melhorar o seu problema. Então, quando a gente trabalha a gratidão, quando a gente trabalha o efeito placebo intencionalmente, a gente acaba sinalizando para o nosso corpo que está tudo bem, não precisa produzir hormônios de estresse, né? E isso faz com que a gente predisponha o corpo à cura. Nós somos o Integra Viva e o Integra Viva acredita no protagonismo em saúde. Saúde é liberdade, mas a gente só tem liberdade se a gente tem conhecimento. Eu espero ter contribuído com a sua saúde, contribuído com a sua resolução da inflamação, contribuído com a sua visão de saúde, que nunca, jamais é o contrário de doença. Saúde é uma propriedade. Saúde é liberdade. E você pode construir a sua saúde do jeito que você acredita e buscando os profissionais que possam realmente contribuir com a saúde, ao invés de esperar uma doença acontecer, ao invés de viver com medo de uma doença acontecer. É nisso que nós do Integra Viva acreditamos. Foi um prazer enorme estar aqui com você e espero poder contribuir novamente com outras séries. Até a próxima!